Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Quanto à concordância verbal, assinale a correta. Na letra A nós temos: aqui não se vende ervas medicinais. Primeiro ponto, toda vez em prova que vocês visualizarem o se, analisem o verbo posposto. Por quê? Duas são as funções que mais aparecem em provas do se. A primeira é pronome passivador e a segunda é índice de determinação do sujeito. Agora, vamos dar o contexto a cada uma, quando cada uma ocorre. A primeira, o se como pronome passivador. O se pronome passivador ocorre quando o período está na voz passiva sintética ou pronominal, é um dos tipos de voz passiva, e ocorre com o quê? Com verbos de predicação ou transitividade verbal restrita. Por quê? A voz passiva ela só ocorre com verbos transitivos diretos ou bitransitivos, que também são chamados de transitivos diretos e indiretos. Já o se, índice de indeterminação do sujeito, ele ocorre quando? Ocorre quando eu tenho um sujeito indeterminado e eu tenho verbos intransitivos de ligação ou transitivos indiretos ligados a esse si. Analisando o contexto, nós temos o quê? O verbo vender. O verbo vender é tradicionalmente o quê? Transitivo direto. Quem vende, vende algo ou vende alguém também, né? Mas, enfim. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu já tenho uma indicação de que esse se seja um pronome passivador. Mas, além disso, além de verificar a predicação, o que eu posso fazer? Transpor o período para a voz passiva analítica. Lembrando que a voz passiva analítica ela é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Como eu faria essa transposição? Aqui não se vende ervas medicinais. Ervas medicinais não são vendidas aqui. Ponto. O que acontece quando eu tenho um pronome passivador? O que eu tenho após é o quê? Não é o objeto direto, mas sim o sujeito passivo ou sujeito paciente. E por estar após o verbo é posposto. Sujeito passivo ou paciente posposto. E quando eu faço essa inversão, o que eu percebo? Quando eu digo ervas medicinais não são vendidas aqui, eu percebo que há uma flexão. Por quê? Porque o sujeito passivo é ervas medicinais. Então, qual o erro dessa questão? Porque ela está errada. O erro é o quê? A ausência de flexão do verbo. Por quê? Quando o período está na voz passiva, independentemente de estar na voz ativa ou passiva, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Esta é a regra fundamental, correto? Então, o verbo deveria estar flexionado, né? Aqui não se vendem ervas medicinais, porque quando eu inverto essa estrutura, quando eu transponho da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, há flexão. E como o sujeito está flexionado em número, o verbo acompanha a concordância. Ervas medicinais não são vendidas aqui. Então, como ficaria a construção correta? Aqui não se vendem ervas medicinais. Letra A, incorreta. Vamos à letra B. Na letra B nós temos: bateu 3 horas no relógio da matriz. Aqui tem uma particularidade muito interessante. Por quê? Os verbos bater, soar e dar, eles quando indicam horas, horário ou algo do tipo, eles têm duas construções. Em uma construção, eu tenho um sujeito, que vai ser o relógio ou algo do tipo. E eu tenho uma outra construção que eu tenho adjunta adverbial de lugar. Prestemos atenção. Nesse contexto, nós temos no relógio da matriz. No relógio da matriz é o quê? É um local, não é? É uma adjunta adverbial de lugar. O verbo não concorda com o sujeito? Concorda. Nesse caso, como eu não tenho um sujeito atrelado, eu vou concordar com o quê? Com as horas. Então, só por isso, já dá para perceber que a concordância está incorreta, né? Colocando na ordem, ficaria como? 3 horas bateram no relógio da matriz. Eu não posso falar no relógio da matriz bateu 3 horas. Por quê? Eu estaria concordando com no relógio da matriz. Só que no relógio da matriz não é um sujeito, é uma adjunta adverbial. Agora, quando a concordância é feita com o sujeito, se fosse o relógio da matriz bateu 3 horas, corretíssimo, porque o relógio da matriz seria o sujeito. Lembrando que isso ocorre com os verbos bater, soar e dar em relação a horas, né? Então, tome cuidado. Se for um adjunto adverbial, a concordância vai ser feita com o número de horas. De 2 para cima, né? Concordância no plural. Caso seja abaixo disso, concordância
no singular, né? Então, nesse caso, a concordância está incorreta porque deveria concordar com as horas, né? 3 horas bateram no relógio da matriz, que é o lugar, o adjunto adverbial de lugar. Na letra C nós temos: havia ocorrido várias manifestações. Esse é um caso muito interessante e prestem atenção. Por quê? Porque isso cai direto e pega muito candidato. É o seguinte: é ensinado erroneamente por alguns professores materiais que o verbo haver não varia. Isso é mentira. Por quê? O verbo haver, ele não varia quando? Quando ele indica algum tipo de fenômeno da natureza ou ele está na acepção de existir, ocorrer e acontecer. Perceba que se a gente substituir no contexto aí existir, ocorrer e acontecer no lugar do verbo haver, não faz sentido, não tem coerência, não tem coesão e não tem lógica, correto? Então, o que está ocorrendo aí? Aí eu tenho o chamado tempo composto. O que é o tempo composto? O tempo composto é formado pelos verbos ter e haver, mais o verbo principal no particípio. Neste caso, em qual tempo verbal está sendo conjugado o verbo? Havia ocorrido é o quê? É o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. E qual a formação dele? Ao contrário do que o nome indica, ele não é formado, ele não é conjugado no pretérito mais que perfeito, mas sim o seu verbo auxiliar, que é o havia, é conjugado no pretérito imperfeito, e nós temos o particípio do verbo principal, que é o verbo ocorrer, né? E o que acontece quando eu tenho essa circunstância? Os verbos ter e haver mais particípio do verbo principal. Eu tenho um sujeito. O verbo ele não é mais impessoal, ele não tem ausência de sujeito, ele tem o sujeito. E essencialmente, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, qual o sujeito do período? Várias manifestações. Eu posso dizer, várias manifestações haviam ocorrido ou tinham ocorrido. Essa substituição do haver por ter também é possível e também ratifica o uso dessa construção. Então, desconstruindo esse conceito, o verbo haver varia quando ele compõe os tempos compostos, né? Neste caso, é o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Então, a concordância aí está incorreta porque o verbo auxiliar deveria estar flexionado. Deveria ser, várias manifestações haviam ocorrido. Letra C incorreta. Na letra D nós temos: Jonas ou Lucas serão presidente do Grêmio. Presta atenção. O ou, ele pode dar uma ideia de inclusão ou de exclusão. Quando ele dá uma ideia de inclusão, o que ocorre? O verbo ele pode ir para o plural. Por quê? Se é uma ideia de inclusão, não há problema. Agora perceba, só há um cargo de presidente. Se só há um cargo de presidente, eu não posso aplicar o plural, porque os dois não podem assumir o mesmo cargo. Um pode ser presidente e o outro vice, mas os dois não podem assumir o cargo. Então, qual o erro da questão? Flexionar o verbo no plural. Lembrando que o ou ele pode exprimir inclusão ou exclusão. Só que nesse contexto, fazendo a análise semântica, o que ocorre? O verbo ele só pode ficar no singular, porque ou Juca ou Jonas será o presidente do Grêmio. Não serão, né? Por quê? Somente um deles vai ocupar o cargo. Na letra E, nós temos a construção que eu citei na letra B, só que é correta. A letra E é o gabarito da questão. Por quê? Eu tenho, bateu 5 horas, o relógio. Qual o sujeito do período? O relógio. Colocando na ordem direta, o relógio bateu 5 horas. Concordância corretíssima, irreprochável. Então, relembrando o conceito, se eu detiver um sujeito, seja o relógio da torre ou algo do tipo, o verbo vai concordar com ele. Agora, se eu tiver um adjunto adverbial, eu vou fazer a concordância com o quê? Com as horas. E isso ocorre com os verbos bater, soar e dar. Então, gabarito da questão, letra E. Mas vamos revisar todos os conceitos. Na letra A, porque está incorreto. Porque eu tenho uma voz passiva sintética ou pronominal, eu tenho um sujeito paciente ou passivo posposto, e o verbo concorda com ele. Ervas medicinais não são vendidas aqui. Incorreto. Na letra B, a concordância deveria ser feita com as horas, né? Bateram 3 horas no relógio da matriz. Na letra C, o verbo haver ele não é impessoal, ele integra um dos tempos compostos, como eu disse, o pretérito mais perfeito composto do indicativo. Na letra D, há uma ideia de exclusão,
Somente um pode ocupar o cargo de presidente. E a letra E é a concordância correta, né? Eu tenho o sujeito relógio e o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Gabarito da questão, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.